Graça e paz, queridos, dentro da série Bíblia e Homossexualidade. Semana passada falamos sobre Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13. Fizemos uma análise da palavra abominação e foi muito esclarecedor. Você pode assistir aqui mesmo no canal o primeiro vídeo. Lembrando que no IGTV eu precisei dividir o vídeo em duas partes por causa do tempo, tá certo? Certamente vai acontecer com este aqui, tá bom? Bom, para uma boa interpretação dessa passagem bíblica que veremos daqui a pouquinho, como também de outras que costumeiramente são usadas para condenar a homossexualidade, foram necessários subsídios hermenêuticos exegéticos bíblicos. Além disto, apliquei um método histórico crítico sobre essa temática. Hoje vamos estudar o episódio ocorrido nas cidades antigas de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas. Todo mundo diz que por causa da homossexualidade. Vamos ver se foi mesmo? Versículo 1, capítulo 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acampem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite, e pela manhã seguir o caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Versículo 8. Olhe, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que vocês bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Versículo 9, saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Queridos, no final dessa história nós sabemos, as cidades são destruídas, não é? Veja, uma das coisas mais basilares que uma pessoa pode aprender após conseguir ler é conseguir interpretar textos e também retirar a ideia central do que se lê. Esse vídeo não é, meus irmãos, uma aula de linguística, tá? Mas é impossível não tocar no assunto. Olhando para esse texto, há temáticas e ideias centrais tão mais óbvias e fáceis de se extrair do ponto de vista linguístico, claro, que só podemos considerar de uma criatividade terrível, ao mesmo tempo impressionante, quando alguém olha para esse texto e automaticamente o liga à temática homossexualidade. Essa ligação imediata, Sodoma e Gomorra, com homossexualidade, tem uma explicação. É que essa interpretação foi criada e amplamente difundida a partir do século XII, segundo o pesquisador e teólogo Daniel Winiark, em seu livro O que realmente a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Desde então, geração após geração, essa ligação ou conexão vem sendo feita especialmente por parte de ministros da Palavra de Deus, sem qualquer preocupação com a conferência, estudos ou pesquisas, a fim de extrair o verdadeiro sentido desse texto. Só um exemplo. Será que essa passagem não deixa muito mais evidente temas como violência, estupro, falta de cuidado com o próximo e pior, um quase feminicídio? Ora, este homem, este pai oferece as suas filhas para serem violentadas. Acho que você percebeu. Inclusive, no material que deixo à disposição de vocês para download, apresento números estatísticos trazidos por revistas cristãs sérias sobre o alto índice de mulheres evangélicas vítimas de violência. Pior, suas igrejas e lideranças são cúmplices, seja por ação, seja por omissão, quanto à permanência dessa violência. Mas voltando às questões de interpretação, nós sabemos porque há de fato uma enorme fragilidade do ponto de vista linguístico quanto à extração do assunto principal do texto. Isso fica ainda mais
claro quando passamos a aplicar o método histórico crítico sobre a questão. Vamos seguir fazendo isso então, tá certo? De cara, eu preciso que você saiba qual foi o real motivo da destruição daquelas cidades. Quem diz isso é Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, diz assim: ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Veja, no nosso tempo, na nossa cultura, talvez a falta de cuidado ou hospitalidade não seja algo tão fortemente compreendido e experimentado por nós. Mas a arte de receber, até mesmo estranhos, era um costume bastante respeitado pelos povos do Antigo Testamento. Através da palavra de Deus, da Bíblia, sabemos que Amós 5,12 traz que é pecado ignorar os necessitados. Salmos 41:1 diz que Deus abençoa aquele que ajuda os pobres. Pela palavra de Deus, aprendemos ainda o que diz Provérbios 14:31, que honramos a Deus quando cuidamos dos pobres. Também quando lemos em 1 Timóteo 5, a partir do versículo 5, que aprendemos que a igreja deve auxiliar e ajudar os pobres que não têm famílias. E Isaías 58:7, que diz que Deus promete recompensar aqueles que ajudam os pobres. Veja, você consegue perceber que o cuidado com o outro, ou seja, a hospitalidade, é algo que realmente importa para Deus. E Ele construiu, ou pelo menos tentou construir isso, na nossa cultura. E Ele quer trazer isso para o povo de Deus. Mas por que grande parte dos ministros da palavra não se utilizam de Gênesis 19 para tratar da falta de hospitalidade ou de ajuda cristã aos mais necessitados? Fica essa pergunta para você pensar. Responda em nome de Jesus. Eu registro a minha opinião no material que eu disponibilizo para você aí, tá certo? Gratuitamente. Mas vamos dar sequência aqui a esta interpretação de Gênesis 19. Há várias versões bíblicas, você deve saber. E eu quero chamar a atenção para Gênesis 19:4. E a maioria dessas versões dizem claramente que os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço, o mais moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros juntou-se à porta de Ló, pedindo que lhes dessem os visitantes, ou seja, os anjos, né? Que estavam ali diante da casa dele, e disse: olha, a gente quer esses anjos, queremos ter relações com eles. Para entender o contexto da situação e como devemos aplicar a palavra, precisamos fazer perguntas ao texto. Então vamos começar. Primeiro, qual é a probabilidade de uma cidade inteira ser homossexual? Note que a Bíblia diz que todos os homens, do mais moço ao mais velho, e em algumas versões completa, todo o povo, de todos os lados, cercaram a casa de Ló a fim de lhe pedir seus visitantes, ok? Fique com essa pergunta. Ainda que alguém considere que uma cidade inteira possa ser homossexual, como se explica a existência de pessoas jovens? Quem sabe crianças, não é? Muito provavelmente, meus irmãos, haviam heterossexuais na cidade. E mais possivelmente eles estavam reunidos com os supostos homossexuais na porta de Ló, pedindo seus visitantes. E para completar esse raciocínio, quero chamar a atenção de vocês para outro fato importantíssimo aqui. Preste atenção, em Gênesis 18, nós vamos encontrar Deus conversando com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. O patriarca começa a perguntar, Gênesis 18:23, destruirás também o justo com o ímpio, ou seja, com o injusto? Deus garante a Abraão que não, certamente não, Abraão. Se ele encontrasse pelo menos um justo, não destruiria a cidade. Mas o fato é que a cidade foi destruída, toda ela. Basta ler a palavra. Bem, diante do entendimento de que uma cidade inteira ser homossexual é pouquíssimo provável, ainda mais pelo fato da presença de crianças ali, e isso demonstraria a existência de sexo heterossexual, não é? Naquele lugar. Então, como é que podemos pensar que a destruição da cidade se deu por conta da homossexualidade? Será que não foi por outro motivo? E qual motivo seria esse? A Bíblia explica a Bíblia, não é? Gênesis 18:23. Destruirá também o justo com o ímpio, Senhor, com o injusto. E Deus diz não, ou seja, o motivo da destruição foi a injustiça. E essa injustiça é caracterizada por intermédio de diversas formas. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, diz: ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e nem os necessitados. Mas
prossigamos, vamos fazer ainda mais perguntas ao texto. Se quisermos uma interpretação fiel, precisamos conversar com o texto. A Bíblia diz que todos, do mais moço ao mais velho, assim, estes jovens e velhos, os habitantes de Sodoma, estavam ardentes de desejo e apetite homossexual. Será que podemos imaginar o que realmente queriam os homens de Sodoma? Quais seriam suas reais intenções? Já parou para se perguntar isso? Para tentar compreender sobre a orientação sexual dos habitantes de Sodoma, vale a pena continuar analisando o texto. Vem comigo aqui então, em nome de Jesus. Será que alguém percebeu um detalhe importantíssimo nessa investigação? Sabe Ló, o homem que abrigou os anjos? Ele era rico e possuía muitos empregados. Você sabia? Isso está na Bíblia. Então, por que Ló ofereceu suas filhas àqueles homens? Por que Ló não ofereceu os seus empregados? Mas ele faz exatamente algo, no meu ponto de vista, curioso, já que eles eram todos homossexuais. Está claro, querido, que a questão aqui não é homossexualidade. A questão aqui é desonra, é violência. A intenção era matar, era destruir, era promover violência, vergonha aos estrangeiros. E isso fica ainda mais claro, especialmente quando conhecemos o significado do sexo anal nas diversas culturas em seus momentos históricos. Durante as guerras do mundo antigo, uma das formas de humilhar os vencidos na batalha era praticar sexo anal com estes homens. A penetração anal assemelhava-se à condição feminina, entende? E naquela época a mulher era considerada a coisa mais horrível e degradante da existência humana. Um erro, uma pequena ideia do quão terrível era ser mulher e, por conseguinte, tornar-se algo semelhante a ela, né? O rabino contemporâneo Joel Carraro traz o edito helênico grego popular, que é um ditado dito muito por Platão e Sócrates, o seguinte: há 3 bênçãos para agradecer o destino. A primeira, que nasci ser humano e não animal. A segunda, que nasci homem e não mulher. E a terceira, né, que nasci grego e não bárbaro. Estes filósofos, eles foram muito influentes no mundo antigo, Platão e Sócrates, inclusive influenciaram a cultura judaica. Há um trecho do Talmud babilônico chamado Tratado Menoshot 43b, que está escrito assim: Rabi Meir disse, o homem deve recitar 3 bênçãos cada dia. Elas são: que me fizeste do povo de Israel, que não me fizeste mulher, que não me fizeste ignorante. Consegue perceber? Meus irmãos, o cristianismo nasce dentro do judaísmo e traz consigo estas marcas profundas de preconceitos contra a mulher, não só contra a mulher, contra tudo que é feminino, tudo que lembra o feminino. Assim, a ideia do sexo anal com os vencidos de guerra era mesmo para insultá-los, assemelhá-los a mulheres. A cultura ocidental assimilou muito bem isso. Aí está a raiz de grande oposição do sexo anal entre os homens, da grande oposição. Então, diante do contexto cultural histórico, o que queriam os sodomitas, habitantes de Sodoma? Ridicularizar, menosprezar, torturar os visitantes. Claramente, os sodomitas queriam utilizar de uma das formas mais antigas de ofensa de guerra para torturar os visitantes que estavam na casa de Ló. Nada tem a ver com desejo, com atração homossexual, com amor, meu Deus. Se o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, então, pastora Daniela, qual foi? Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje iremos tratar de uma passagem bíblica muito intrigante, interessante, Deuteronômio capítulo 23, versículos 17 e 18. E por isso será necessário falar sobre a expressão sodomia ou sodomitas, sobre os aspectos históricos, culturais e linguísticos, que é para a gente entender bem direitinho. Vamos começar lendo aqui uma versão, a Almeida corrigida, revisada e fiel, que diz o seguinte: não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Veja, nas traduções mais antigas da Bíblia encontramos com frequência a palavra sodomita, no Testamento Hebreu, também conhecido como o Antigo Testamento. Mas a tradução correta para essa expressão é prostitutas sagradas. Expressão esta derivada do hebraico Kadesh Yam,
Ou seja, onde está escrito na sua Bíblia a palavra sodomita, deveria constar prostitutas sagradas. Mas que por razões históricas, culturais, os tradutores mais antigos dos textos sagrados não usaram a tradução correta, preferindo o termo sodomita. Termo este, inclusive, de difícil compreensão, porque durante muito tempo as várias culturas e em diversas épocas da história humana não conseguiram um consenso sobre o que ou quem realmente seria um sodomita. Para se ter uma ideia, a sodomia já foi tipificada como crime em alguns países da Europa desde o século XV. E isso se tratava da relação sexual anal, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais. Mas o que importa saber aqui é que nas versões mais modernas, esse erro já foi corrigido, glória a Deus. Agora, eu vou ler para você duas outras versões muito conhecidas e muito respeitadas, tá bom? Primeiramente, lerei a Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, seu Deus, tem por ambos repugnância. E agora, meus irmãos, observem uma outra tradução, a Bíblia na linguagem contemporânea, que diz o seguinte: nenhuma filha de Israel poderá tornar-se prostituta cultual, e nenhum filho de Israel poderá tornar-se prostituto cultual. E não tragam os ganhos de prostituta sagrada ou de sacerdote cafetão para a casa do Eterno, seu Deus, para pagar qualquer voto. Dinheiro dessa origem é abominação para o Eterno. Observaram? Simplesmente não encontramos mais a expressão sodomia ou sodomita, mas apenas a expressão prostitutos cultuais. Fica claro, meus irmãos, que a palavra sodomita fez parte de uma construção cultural. Afinal, no processo de tradução de textos está inserida obrigatoriamente uma coisinha chamada interpretação. É óbvio, durante o processo de interpretação há um sujeito envolvido que traz suas ideias, ideologias e uma forma singular de ver e entender o mundo. O trabalho de um tradutor é algo muito sério, percebe? Isso, meus irmãos, porque o tradutor, além de cuidar-se das questões linguísticas e de reprodução textual dos significados da palavra para o novo idioma, acaba colocando de si na tradução. Então, você deve imaginar que quanto mais por dentro do contexto e mais imparcial possível for o tradutor, mais fiel ele será ao texto original após a tradução, após traduzido. Mas o que é um sodomita? Ou o que é sodomia? Se você procurar no dicionário a palavra sodomita, encontraremos a seguinte definição: que ou aquele que pratica a sodomia, ou relativo a Sodoma. É isso que vai estar lá. E se você buscar o significado da palavra sodomia, você vai encontrar o seguinte: coito anal entre indivíduos do sexo masculino ou entre homem e uma mulher. Veja, a expressão latina sodomia é possivelmente o termo mais antigo utilizado para designar relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. E tem a sua origem nos textos do livro do Gênesis, no Antigo Testamento, em razão do relato da destruição de Sodoma. Você deve lembrar dessa história, você deve conhecer, está descrito em Gênesis 19. Inclusive, falamos sobre esse assunto no vídeo passado. Se você não viu, assista. Nós podemos ver naquela ocasião, cabalmente, que o pecado de Sodoma não foi a homossexualidade. Mas essa história começou a ser contada a partir do século XII e acabou sendo internalizada por várias culturas e perpassada. Há uma frase muito interessante, ao mesmo tempo polêmica, que diz o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Quem disse isso foi Joseph Goebbels. Ele foi assessor de imprensa de Adolf Hitler, não é? Você pode até não gostar dessa fonte, achar isso bem grotesco, mas essa frase expressa uma das bases filosóficas usadas para se conseguir apoio público, para se oprimir e assassinar milhares de judeus. Cuidado com as repetições.
Você consegue perceber então a responsabilidade de um pregador? É necessário que o pregador seja também um investigador das Escrituras, para que ele não venha a dizer e a propagar aquilo que Deus não disse. Muito cuidado em nome de Jesus. É verdade que as primeiras traduções não ajudaram muito. Afinal, essas traduções trouxeram a palavra sodomia, e a teologia moral cristã e fundamentalista definiu o termo sodomia como aquele que, semelhante aos habitantes de Sodoma, praticaram atos sexuais com pessoa do mesmo sexo, ou quiseram praticar, né? Percebemos no decorrer da história um sentido mais amplo dessa palavra. Sodomia também foi uma palavra usada para designar as perversões sexuais, com ênfase, obviamente, no sexo anal, que podia ser entre homossexuais ou heterossexuais. O pesquisador brasileiro Luiz Motti alegra que a sodomia homossexual sempre teria sido muito mais reprimida que a heterossexual. A gente deve imaginar por quê, né? Isso por serem dois homens a desperdiçarem o esperma, indo contra os projetos expansionistas, diz Motti, tanto de judeus, como de cristãos, como de muçulmanos. Porque isso representaria um estilo, ele continua dizendo, um estilo de vida incompatível com o modelo familiar patriarcal. No século XIX, o termo sodomita começou a entrar em desuso e surgiu então a expressão homossexual para definir o homem que pratica relações sexuais com outro homem. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante agora. Quando lemos a palavra de Deus, especialmente as passagens bíblicas citadas no vídeo anterior, quando falei da destruição de Sodoma e Gomorra, observe o seguinte: você sabe qual foi o real pecado de Sodoma? Quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue identificar qual foi o pecado deles. E aí eu consigo identificar quem são os reais sodomitas. Você sabe quem são? São os assassinos, são aqueles que praticam injustiça, ódio aos estrangeiros, às minorias desvalidas. Por favor, assista o vídeo anterior, porque eu trago todas as passagens bíblicas lá que identificam qual foi o pecado de Sodoma. Por isso eu insisto, os sodomitas são aqueles que praticam a falta de hospitalidade, a soberba, o orgulho, o desamparo ao pobre e ao necessitado. Os sodomitas são os verdadeiros arrogantes e trazem consigo perversidades tais que, sem dúvida, é abominado por Deus. Sem dúvida. Agora me diga você, Deus abomina os sodomitas? Sabendo quem são os verdadeiros sodomitas, então não tenho dúvidas, queridos. Sim, Deus abomina. E sabe do que mais, irmãos? Eu estive refletindo. É incrível, porque a gente pode encontrar sodomita em todo lugar, inclusive dentro da igreja, principalmente dentro dela. Afinal, é o lugar perfeito para os hipócritas se esconderem suas mazelas, suas feridas e toda sorte de imoralidade que puderem, porque eles se cobrem do manto da religiosidade e ficam disfarçados. Mas que bom saber, não é? Vamos voltar para cá, que a expressão sodomita não faz mais parte dos textos bíblicos nas versões mais modernas e fiéis à realidade da época. E eles não estão mais lá, não foi por causa de manipulação maldosa, é porque passou a se traduzir / interpretar corretamente o texto bíblico. No texto da Bíblia que foi tratado agora, que a gente está tratando, você não vai encontrar mais a expressão sodomita, mas sim prostituto cultural, porque é a correta, é a tradução correta. Uma vez que a palavra sodomita vai se afundando no mal do esquecimento, glória a Deus, sua ligação com o homossexual vai perdendo força. E aí, meus irmãos, eu creio que um dia as palavras opressoras de algumas pessoas não terão mais o condão de levar ninguém mais à morte e à destruição espiritual. Eu espero que esse vídeo humildemente tenha abençoado a sua vida e que esse material, que essa apostila que eu deixei disponível para download, você possa ler e pedir ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que te revele. Porque você pode ler 1000 livros e receber várias e várias ministrações, mas se o Espírito de Deus não te convencer, querido, ninguém te convence. Então, que esse curto vídeo possa te ajudar, que a apostila possa complementar, mas que principalmente o Espírito Santo venha a te revelar tudo o que você precisa saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo.